Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 112 do Café com PNL. E, seguindo pedidos da galera que veio do Instagram, Diego, muito obrigada pelo toque, vou me apresentar para quem está nos ouvindo e não está nos vendo necessariamente, está fazendo seu exercício aí de manhã ouvindo café. Eu sou Ana Carolina, trabalho na Next de São Paulo e sou pós-graduada em neurociência e sou apaixonada por programação neurolinguística. Hoje eu estou aqui com o Natan. Natan, se apresenta. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão ouvindo. Meu nome é Natan, eu sou advogado de formação e sou head trainer do treinamento DL aqui na região de São Paulo. Viviane. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Viviane Lauren e eu trabalho com o Natan no treinamento de desenvolvimento e liderança, no DL, e dou a formação em coaching e também o curso de negociação e vendas. Sejam todos muito bem-vindos. E é sócia do INEX. E sócia do INEX. Mais de 20 anos. E Bombril, né? Bombril. E faz de tudo um Viviane é pouco. especialista em comportamento humano, ela já trabalha há muitos anos na área, tem formação completa em programação neurolinguística pelo INEX e já foi formada pessoalmente pelo John Grinder, um dos criadores da programação neurolinguística. Exatamente. E hoje o nosso tema é liberte-se de você mesmo. Isso mesmo, você vive numa prisão dia a dia e é uma prisão sem grades. Você não enxerga a prisão que você está vivendo. E a gente vai mostrar, a gente vai provar isso para você e a gente vai fazer você se libertar dela. Então, fica até o final que você vai fazer esse exercício junto com a gente. Lembra de já deixar curtido o vídeo, compartilhar com uma pessoa que você sabe que gosta do tema, se inscrever no canal. Caso você esteja nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de seguir a gente por lá também, dar 5 estrelas. A gente vai ficar super feliz que você nos acompanha. Vamos lá começar, então. Primeiro, vamos provar por que o pessoal não é livre aqui. Eu não sou livre completamente, nem ninguém daqui dessa mesa é livre completamente, de verdade. E por quê, né? Tem um neurocientista que fala bastante sobre isso, que ele chama Dan Ariely. Ele trabalha bastante na parte de neuroeconomia, mas não só isso, ele já fez várias pesquisas na área da saúde. E ele dá um exemplo de coisas simples que a gente vive no dia a dia. Por exemplo, ilusão de ótica. Eu não sei se vocês lembram daquela época que tinha um vestido azul que era branco e dourado, sei lá qual era a cor. Quando você viu o bebê na janela, tinha isso também. Tinha uma foto que algumas pessoas viam o bebê, outras não. Tinha o do azul, eu lembro. A do vestido. A do vestido foi bem, era azul ou dourado, né? Era dourado. azul ou dourado. Sim. É uma coisa assim. Ele dá o exemplo da mesa, que você olha para duas mesas e aí fala, qual que é a mais larga, qual que é a mais comprida. E, enfim, cada um fala uma coisa e, na verdade, as duas mesas são iguais. O cara vai lá, traça uma linha e mede as duas linhas e prova que as duas mesas são iguais. Mas assim que você tira a linha que ele usou para provar, automaticamente o seu cérebro já volta a enxergar a mesma ilusão de ótica. É automático, não tem como você falar, não quero mais ver essa ilusão, não quero mais ver esse vestido branco. Não é assim que funciona. E aí, qual que é a lógica, né? Ele fala assim, poxa, a visão é uma das coisas mais desenvolvidas no ser humano. A gente tem uma grande porcentagem do cérebro destinada a isso. Tem razões evolutivas da gente ter a nossa visão tão apurada assim. E mesmo tendo tudo isso, a gente ainda comete essas ilusões de ótica. Imagina quantas ilusões a gente não tem sobre outras funções cognitivas e que a gente simplesmente não percebe. A gente vive numa eterna ilusão cognitiva de que a gente decide aquilo que a gente vai fazer, que é o ponto em que ele quer chegar. A gente acorda de manhã, a gente abre o armário e a gente acha que a gente está decidindo o que a gente vai vestir, mas a gente não está. A gente acha que a gente decidiu qual emprego a gente vai ter na vida, mas não foi você que decidiu qual emprego que você tem na vida, não conscientemente. O que seu inconsciente faz? Ele filtra todas as crenças que você tem sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, mas não só isso. O seu inconsciente aprende, cria padrões comportamentais em cima do que você vê os seus pais fazendo, não necessariamente falando, mas fazendo na vida deles. O quanto você observa do mundo, e aí entra a Bandura também, um grande neurocientista que fala sobre isso. Vários condicionamentos que você teve, e aí também tem outro neurocientista que fala sobre isso, que é o Skinner. Ele fala bastante sobre você ter um reforço positivo ou um reforço negativo e você vai aprendendo com a vida. E o seu inconsciente te programa para tomar as decisões.
Você acha que é você, porque você tem uma ilusão, como se fosse uma ilusão de ótica, de que é você que está decidindo sobre a sua vida. Mas não é, você está sendo controlado por padrões comportamentais que o seu cérebro criou. E por uma razão muito justa, né? Toda vez que a gente automatiza algum comportamento... Na verdade, quando você toma decisões conscientes o tempo inteiro, isso gasta uma energia absurda, porque o nosso cérebro devagar, né, que a gente já falou para vocês, gasta uma energia absurda para decidir, espaço e tempo. Né, toda vez que você processa alguma coisa conscientemente, se demora muito mais tempo e gasta muito mais energia. O seu cérebro não quer isso. Ele quer automatizar. É a automatização das coisas que faz com que a gente tenha a habilidade de aprender. Se você já pensou se toda vez que você entrasse no banheiro você esquecesse como é que liga a torneira? Você ia ficar maluco. Só que aí você acaba automatizando coisas que não são as coisas que você escolheu automatizar. Que não deveriam ser automatizadas. E que fazem muito mal para você. Decisões que você toma que te afastam de uma vida que poderia ser muito melhor e você simplesmente não tem consciência sobre isso. E é fácil entender isso porque... Quantas vezes a gente passa por situação, a gente age de uma forma, fala alguma coisa, faz alguma coisa e fala, ai, não deveria ter feito isso. Quando passou, você reflete, né? Você traz a informação para o seu consciente, aí você se arrepende. Não deveria ter feito isso, ou ao contrário, eu deveria ter feito isso e não fiz. Quantas vezes acontece isso com a gente? Porque é quando a gente passa o tempo e a gente começa a trazer informação para o lado racional e aí a gente se arrepende. Então, realmente, a gente toma muitas decisões, a maioria são inconscientes, né? Ou por padrões que a gente repetiu e a gente automaticamente toma a decisão pelo que a gente aprendeu, né? Não, é exatamente isso que vocês estão falando. As pessoas até entendem que as crenças são inconscientes, mas elas não conseguem perceber que as decisões que elas tomam são inconscientes. Quando eu falo isso, por exemplo, no DL, as pessoas começam a me olhar como, não, eu decido o que eu quero. E a pessoa não decide o que ela quer, como a Carol falou, a pessoa decide o que ela é programada para decidir. Quer ver como isso é verdade? Por que Porque duas pessoas, quando passam por um obstáculo, um igual ou semelhante, uma vai lá, se faz forte e passa esse obstáculo, e a outra pessoa desiste. Por que isso? A pessoa não decide o que ela quer. Ela decide o que está programada para decidir. E a Carol estava falando aqui, eu lembrei bastante do podcast, do livro que a gente fez, que era o Mais Esperto que o Diabo. Que o Napoleão Hill fala exatamente disso. Que o diabo que ele usa, né, no livro, fala que toma as decisões, as pessoas tomam, tá na cabeça das pessoas as limitações que elas colocam nelas mesmas. E essas decisões inconscientes, a gente tem que perceber, e é o objetivo do nosso podcast aqui hoje, é trazer a consciência dos nossos resultados, porque os nossos resultados estão sendo determinados pelas nossas decisões, que muitas vezes são inconscientes. Então, a partir do momento que a gente percebe as decisões que a gente está tomando, a gente consegue mudar isso. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Exatamente. Já puxando o gancho do que o Natan falou, você poderia pensar agora, né? Então eu decidi que eu vou ser livre. Todas as minhas decisões agora eu vou tomar conscientemente. E eu já te digo, isso é impossível. O seu cérebro faz isso automaticamente, não tem nada que você faça. E mesmo se você decidisse e conseguisse fazer todas as funções que o seu corpo faz conscientemente, primeiro, você enlouquecer. Já pensou você tendo que tomar conscientemente conta da sua respiração, batimento cardíaco, loucura, e você ia ser zero eficiente na sua vida. Então, o que seria liberdade? Eu acho que, em primeiro lugar, é você escolher a que você quer ficar preso. Porque você vai ficar preso a alguma coisa. Por isso que eu tô falando, ninguém aqui é 100% livre. Eu não sou 100% livre. Eu escolhi a que eu quero estar presa. Qual hábito eu vou querer ter, vou querer estar presa para ter os resultados que eu quero na minha vida. Essa é a diferença de uma pessoa que se rende aos hábitos que, às vezes, afastam ela de algum lugar ou as que aproximam. Mas algum hábito você vai estar ligado. Todo mundo tem hábitos, né? Eu acho que aí tá na gente poder tomar a decisão, né? Eu acho que a liberdade, como a gente está falando, a liberdade é quando você começa a tomar a decisão de qual hábito eu quero desenvolver,
para que eu chegue no resultado que eu quero. Então, já que nós somos formados por hábitos, né, e a gente é determinado a ter hábitos para realizar os nossos objetivos, que a gente comece a ter consciência de que hábitos que eu tenho que estão favoráveis à realização dos meus objetivos e quais não. Que hábito eu preciso desenvolver para que eu possa chegar no resultado que eu quero, né? Nós vamos ser escravos de hábitos, que sejam hábitos favoráveis à realização dos nossos objetivos. Que a gente vai estar preso a alguma coisa, que seja uma prisão, então, agradável, né? Já que a gente vai ser preso por alguma coisa, que seja uma prisão confortável e agradável para que a gente realize os nossos objetivos. É bem por aí mesmo. Aí a gente começa a ter a liberdade de escolha, né? O que eu vou escolher, né? E o dizer não também, né? É libertador, não tem dúvida. Você estava falando, deu para lembrar, algumas pessoas que estão assistindo já sabem, né? Os 10 pergaminhos, crie bons hábitos e se torne escravo deles. É um dos mandamentos dos pergaminhos, né? Então é o que a Viviane falou, a gente vai ser escravo, a gente é escravo de hábitos, mas o poder de saber qual hábito você vai ser escravo, poder escolher qual hábito você vai ser escravo, que vão gerar os melhores resultados na sua vida, e isso é liberdade, né? Exatamente. Sim, e a Carol está falando de padrões, e a gente começa a perceber exatamente isso, que padrão comportamental que eu tenho, e isso é muito inconsciente, né, muito inconsciente, que não está favorável. Às vezes a gente critica muito, né, os nossos pais por um comportamento que eles têm, só que a gente tem o mesmo. Só que a gente não percebe. A gente enxerga no outro, mas não percebe que o comportamento está inserido na gente por falta, né, dessa autoconsciência, desse autoconhecimento. Por essa ilusão de ótica. Dessa ilusão de ótica, como você está falando. Dessa ilusão de achar que eu não tenho aquilo, que aquele comportamento... Nossa, eu critico tanto no outro comportamento, eu não estou percebendo que ele está assim... super dentro de mim, eu não estou nem aí percebendo isso, mas estou criticando o outro. Estou falando dos pais, que lógico que são, a maioria dos comportamentos que a gente tem foram moldados dos nossos pais, não tem dúvida, mas às vezes a gente critica algum comportamento em alguma pessoa, só que a gente não percebe que a gente é um reflexo de um comportamento que a gente tem, que a gente não gosta, e a gente começa a criticar no outro sem perceber que a gente está... Isso você fala bastante no curso de coaching, né? Se algum comportamento te incomoda no outro, é porque investigue. Algum ponto tem em você. Exatamente. Em algum outro contexto ele aparece em você, com certeza. Exatamente. E aí tem 2 pontos que eu quero comentar ainda com vocês. O primeiro é sobre flexibilidade. Dentro da programação neurolinguística, a gente tem uma pressuposição muito importante que diz que se você não está atingindo o seu objetivo, dê flexibilidade ao sistema. O elemento controlador do sistema é o elemento mais flexível. Uhum. Ou seja, crie outras opções, né? Melhor ter opções do que não ter. Exatamente. Você sabe, quando eu começo a formação em coaching, eu sempre falo para o pessoal, ou mesmo no curso de vendas, falo, faça exercício com pessoas diferentes. Por quê? Por que eu falo isso? Não fica sempre com a mesma pessoa, faça exercício com pessoas que você não conhece, procura se relacionar com pessoas que você não conhece. Por quê? Porque o sistema de crenças vão ser diferentes, porque se você está sempre com a mesma pessoa, se você está sempre se relacionando com a mesma pessoa, você está fazendo exercícios num curso sempre com a mesma pessoa, você vai aprender uma forma de pensar. Seu cérebro vai aprender o mesmo padrão comportamental. Exatamente. Você está falando de flexibilidade, eu não vou ter flexibilidade, eu vou ter só uma forma de agir, uma forma de pensar, uma forma de ter uma resposta frente a uma situação. Agora, quanto mais eu puder interagir com pessoas que têm uma cultura diferente, que pensam de uma forma diferente, eu vou perceber que eu posso agir de uma forma, mas existe uma forma diferente, que aquela pessoa atua de uma forma diferente, que em algum contexto pode ser bom para mim atuar daquela forma. Não é a minha forma natural, mas em algum contexto aquela forma de atuar daquela pessoa pode ser muito útil para mim. Mas se eu não começo a me relacionar com mapas diferentes, como a gente fala, visões de mundo diferentes, a gente começa a atuar sempre do mesmo jeito, né? E essa inflexibilidade faz a gente sempre ficar no mesmo padrão.
A gente não corta um padrão se a gente age sempre da mesma forma, né? É, por isso que o Dr. Neil também faz o practitioner em um lugar só, e todas as pessoas de todas as regiões do país e fora do país vêm nesse lugar, porque ele fala, né, que se... eu poderia ir lá, por exemplo, em algum lugar no Nordeste e fazer uma turma só lá. Só que lá só iam ter pessoas que pensam daquela forma. Então ele preza por essa diversidade de pensamento. E o que a Carol estava falando, a Viviane falou um pouco, a gente tem a falsa ilusão de acreditar que o elemento mais controlador do sistema é a pessoa mais rígida. E não é verdade. É a pessoa mais flexível. E flexibilidade aqui não é, por exemplo, você vai estar vou começar um objetivo. Aí tem um objetivo, vou começar a ir atrás dele. Não consegui? Muda o objetivo. Isso não é flexibilidade, é mudar as estratégias, mudar o caminho que você vai seguir para alcançar esses objetivos. Não mudar o objetivo. Isso não é ser flexível, isso é só ser... Isso é sempre desistir. Cadê a flexibilidade isso é em fazer inflexibilidade. Isso é total falta de flexibilidade. Exatamente, Natan. E tem um ponto também que a Viviane comentou, que é saber dizer não. Tem um filósofo, autor da Sociedade do Cansaço. É um livro pequenininho, mas, gente... muito difícil de entender. Mas vale a pena para quem gosta mesmo dessa parte. Ele é filósofo e sociólogo e ele fala muito sobre potência positiva e potência negativa. Que liberdade não é você poder escolher só aquilo que você quer, mas você conseguir dizer não. Você conseguir não fazer. A falta de liberdade é não poder fazer. E liberdade é poder não fazer. É diferente. Por exemplo, o meu gato. O meu gato não pode falar comigo. Muito embora eu acredite que sim, porque eu bato altos papos com ele, mas a única coisa capaz dele fazer é miar. Ele não vai me devolver uma resposta. Bom, ele não tem essa liberdade. Eu posso falar, mas eu posso não falar, se eu quiser. A liberdade não está só em você escolher aquilo que você quer, mas você escolher aquilo que você não quer para a sua vida. Tem um psicólogo que ele dá muito o exemplo do Dom Juan, né? O Dom Juan é aquele cara que consegue seduzir qualquer mulher que ele quiser no mundo. Ele seduzia quem ele quisesse. E aí você pode pensar, poxa, é uma pessoa livre, né? Todo mundo que ele quiser, é só ele escolher o que ele tem. Beleza. Só que não, ele é a pessoa mais presa que já existiu. Por quê? Porque ele não pode não seduzir. Ele não tem essa escolha. Ele não tem essa escolha, né? Na história original. Ele não tem a escolha de não seduzir. Ele não tem a escolha de, por exemplo, entrar num relacionamento e viver as alegrias de um relacionamento. Porque ele não consegue. Ele não tá em cima do controle consciente. Tá? É um padrão comportamental que ele vai repetir a vida inteira. E a vida inteira ele vai ficar preso num negócio que, no fim das contas, não, na minha opinião agora, né? Não é o que vai te trazer alegria no longo prazo. Ele tem essa escolha, mas a crença que ele tem é que ele não tem a escolha, né? Na verdade, a gente tem. Aliás, é uma das pressuposições da PNL é que a gente tem ou potencialmente tem todos os recursos para agir. Só que a pessoa age sempre da mesma forma. Na cabeça dele, nas crenças dele, ele sempre tem que estar seduzindo alguém. Ele não tem a escolha de não seduzir. Então, a liberdade está entre você poder uma hora seduzir, uma hora não seduzir, ou escolher um caminho, né, na história dele, ou na nossa também. Se comprometer com alguma coisa e falar não. Eu quero comer um doce, eu não quero comer um doce. Escolhas que a gente vai ter, e que horas que eu vou dizer não, que horas que eu vou dizer sim, e essa liberdade de escolha que a gente vai ter, que realmente faz com que a gente realmente viva uma vida mais leve, uma vida mais plena, né? A gente fala tanto de plenitude, eu acho que a plenitude está muito ligada a essa liberdade, né? Essa liberdade de ser quem você realmente quer, agir da forma que você quer, tomar as decisões que você quer, e poder tomar não fazer as decisões que você não quer também. Poder não fazer, né? É tão libertador quanto poder fazer. Eu acredito que sim. Dizer não é tão fácil assim. Para muitas pessoas é muito difícil. Inclusive para mim. Foi muito difícil eu aprender a dizer não. Até a hora que eu comecei a sofrer muito de dizer sim. Chegou uma hora e eu falei assim, gente, eu estou falando tanto sim que eu
eu estou me prejudicando para dizer, porque eu estou dizendo sim, sim para o outro e não para mim o tempo inteiro. Então aí você começa a mudar um comportamento pelo sofrimento também. A gente muda comportamento de várias formas, mas o sofrimento também faz você mudar. Né? Então, a liberdade de escolha, sem dúvida. Essa semana que passou, eu estou escrevendo um curso e um dos módulos era sobre ansiedade. E nesse módulo de ansiedade eu falo bastante sobre o poder de dizer não. Porque é o que a Viviane acabou de falar. Nesse caso, vocês estavam falando antes do você dizer não para si mesmo, mas eu entrei nessa parte de ansiedade falando dizer não para o outro. Porque você fala tanto sim para outra pessoa que você acaba falando não para você mesmo. E tem uma frase que eu coloquei, que eu vi, que é cada não que você diz para o outro é um sim que você diz para si mesmo. E muitas pessoas têm problema em dizer não para os outros. E aí, naquele contexto que eu estou escrevendo sobre ansiedade, as pessoas falam tanto sim para os outros e ficam tomando as tarefas, o que os outros colocam nelas, que não conseguem fazer as próprias tarefas que elas têm que fazer. E isso vai criando cada vez mais ansiedade, a pessoa cada vez mais pesada, com mais coisas para fazer. Então, você não sabe dizer não, você ainda não aprendeu a dizer não, isso a gente já falou em outros podcasts também. Começa a falar, agora não. Ainda não. Ainda não consigo. Agora não. Nesse momento não dá. Nesse momento não dá, mas quando der eu te ajudo. Porque, pensa comigo, você ouvir um agora não e um não, tem uma certa diferença. Mas nas duas falas, você está priorizando você nesse momento. E na segunda fica mais suave, o agora não fica mais suave, a pessoa vai entender, quando ela conseguir, eu consigo, ela vai conseguir me ajudar. Então, para você que ainda não sabe falar não, começa simples, agora não, ainda não consigo, quando eu conseguir, nesse momento não, quando eu conseguir eu te chamo, eu te ajudo. Exatamente. É uma maneira de você começar a dizer não para você que ainda não sabe. Outra coisa que eu ouço muito em relacionamento é assim, poxa, mas eu sou super flexível. Eu sempre faço tudo que a pessoa quer. Eu sou super flexível. Eu falo assim, você está fazendo tudo que a pessoa quer, você está sendo inflexível. Porque você está cedendo o tempo todo. Né? Então, ou se você cede o tempo inteiro, ou se você nunca cede, nos dois polos você está sendo inflexível. E não está sendo livre. E não está sendo livre. Porque aquela pessoa que está me dizendo, eu sempre cedo, com certeza ela não está sendo livre. Porque ela não está fazendo o que ela quer. E aquele que nunca cede, ele também não está sendo livre. Porque ele vai sofrer consequências em cima disso também, né? Então, liberdade é flexibilidade, poder fazer e poder não fazer. E, sendo assim, a primeira estratégia que a gente dá para você é crie uma rotina. Sim, rotinas libertam, porque você vai escolher qual rotina você vai querer para você mesmo. Tem muita gente que fala, eu não gosto de ter rotina, principalmente no caso do doce que você falou. Eu não gosto de ter rotina porque eu quero poder comer tudo que eu quiser e não sei o quê, eu não quero seguir um plano alimentar. Aí eu me pergunto, né? E eu te pergunto, você que está aí em casa. Você pega essa pessoa que diz que quer ser livre, que quer comer tudo o que ela quiser. Essa pessoa consegue passar um mês sem comer alguma fritura, algum hambúrguer, pizza ou doce? Provavelmente não. Ou seja, será que ela é livre? Ou ela também está presa ao doce, à pizza? Então, a primeira coisa é crie uma rotina. A rotina liberta. Eu falo, conhecimento liberta e rotina liberta. Sem dúvida. Autoconhecimento liberta mais ainda. Porque aí você começa a perceber quais são os seus padrões comportamentais. E o segundo é, além de reconhecer seus padrões comportamentais, reconhecer suas crenças, que é o exercício que eu quero fazer com vocês agora. Muita gente fala, né, verbalmente mostra as suas crenças com relação a si mesmo. Por exemplo, derruba alguma coisa no chão. Tinha que ser eu mesmo. Eu sou muito tapada. Olha como eu sou lerda, não consigo fazer isso. Vai ter um concurso, vai abrir, mas eu não sei se vai passar não, viu? Eu tô indo lá só de feliz, mas não sei se eu vou passar. A pessoa verbaliza um monte de crença que destrói ela, assim.
Umas coisas absurdas. Vocês às vezes falam... dá até risada, né? É. Não, isso aí não é pra Tinha mim. certeza que isso ia acontecer. Tinha que ser comigo. Tem várias, né? Eu não tenho capacidade de aprender, eu não tenho capacidade de vender, de falar em público. Eu nunca vou aprender a falar inglês. Eu não sou inteligente. Ou a pessoa fala, eu sou burro mesmo. É assim mesmo, ninguém vai me mudar. É porque eu sou desleixado. São várias. E aí, exatamente, essas crenças, elas vão determinar quais padrões comportamentais você tem, que no final das contas vai calhar nas decisões que você toma. Então, quando a gente fala de liberdade, é muito importante a gente olhar para o que a gente está falando sobre a gente mesmo, porque o jeito que você fala sobre si, ele pode prejudicar muito a forma com que você passa por decepções, rompimentos de relacionamento, amizade, etc. Desafios que você passa na sua vida, né? A gente fala bastante sobre coeficiente de adversidade. As suas crenças limitantes, elas atrapalham muito você passar por adversidade. E cada vez que você fala isso sobre você, você entra numa areia movediça. Você não consegue sair daquilo. Você passa por um desafio e você fica patinando ali. Justamente por essas crenças de incapacidade que você tem. As nossas crenças é como se fosse um muro que está na tua frente, só que ele é transparente, você não enxerga, mas ele ele te limita de um jeito, né? Ele te impede de realizar as coisas, mas é um muro que você não vê, ele é invisível, você não percebe. Você só percebe os resultados que você vai estar tendo, mas a crença que você tem em relação àquilo, você não enxerga. Então, eu sempre falo isso, eu já levo crenças até para o curso de vendas. Embora seja um curso de vendas, eu tenho que falar de crenças, porque está totalmente ligado a resultado. Se você olhar o teu resultado, você vai falar assim, tem uma crença aqui. Se o teu resultado é favorável, positivo, é porque tem uma crença favorável, uma crença possibilitadora que fez com que possibilitou você a realizar esse objetivo. Se o seu resultado está sendo pobre, negativo, um resultado insatisfatório para você, existe uma crença aqui limitante que está gerando esse comportamento que gera esse resultado. Então, como a gente não enxerga comportamento, que os comportamentos são inconscientes, as crenças muito mais, só que o resultado ele é concreto, a gente enxerga, começa a observar os resultados. O resultado está bom? Parabéns, você tem crenças possibilitadoras, né? O resultado está ruim? Puxa vida, se está ruim, tem uma crença limitante. Pode ser que você não enxergue crença, mas a primeira coisa que a gente pode fazer, começa a escrever tudo o que você pensa sobre você mesmo, o que você fala sobre você mesmo. Porque a tua fala são suas crenças. Quando você coloca no papel... Ela perde força. Ela perde força porque ela já não tem a velocidade do pensamento. Você escreveu, nossa, realmente eu penso isso sobre mim? Pensar assim, eu não consigo falar inglês. Pensar assim, vai ser favorável para os resultados que eu quero? Ou vai me limitar? Né? E também pensar no comportamento. Que comportamento eu posso mudar para mudar esse resultado, né? Isso que vocês estão falando é exatamente a palestra que eu faço sobre crenças. Eu falo muito sobre isso e é tudo isso que vocês estão falando. Os nossos resultados são determinados pelas nossas crenças. Você vai ter os resultados do que você acredita. Quando você pega para ver, que nem a gente estava falando antes de começar aqui, por exemplo, o documentário do Arnold Schwarzenegger. Todos os resultados que ele tem hoje na vida dele é pelo que ele viu quando era criança, viu os pais dele fazendo e como ele colocou aquilo para ele no cérebro dele. Como ele criou as crenças a partir do que ele viu, a partir do que ele ouviu, a partir de tudo que ele viveu na infância dele. E se você pegar todas as pessoas de sucesso e parar para ver um filme, um documentário, ler um livro, eles vão falar exatamente o que eles pensaram, quais são as crenças que eles têm para chegar naquele resultado. Então hoje você vive um resultado das suas crenças. Seus resultados são determinados pelas suas crenças. E para perceber quais são as suas crenças, começa a ver os seus resultados. E quer ver onde você não está tendo resultados legais? Vê onde você está se comunicando mal. Uhum. Porque o que você fala ou pensa é um reflexo das suas crenças. Na palestra nessa palestra que eu faço de crenças, eu falo, quer ver? Como você se comunica, por exemplo,
quando você vê um pudim, quando você vê uma comida que você gosta muito. Aí você abre um sorriso. Nossa, queria comer isso. Isso é comunicação. Aí se você vai pensar, amanhã eu vou ter que ir na academia 5h30 da manhã, nossa, não vou fazer isso. Não vou levantar para fazer isso. Isso é comunicação. E o seu resultado vai ser, se você está se comunicando mal para ir na academia, seu resultado não vai ser legal. Se você está se comunicando bem para um pudim, como eu dei no exemplo aqui, seu resultado vai ser bom para comer pudim, que não é um resultado que talvez você esteja querendo. Então começa a perceber onde você está se comunicando. Isso aí. Vamos nos libertar, então, agora. Exercício para fechar o podcast com chave de ouro. Liberte-se junto comigo. Primeira coisa, faça o que a Viviane falou. Pega um papel, pega uma caneta e anota. O que de mal eu falo sobre mim mesmo? O que de negativo eu falo sobre mim mesmo? Faça essa reflexão. Escreve aí no papel tudo que você fala sobre você. Beleza. Pausa o vídeo, se você estiver assistindo o nosso vídeo, depois volta aqui e dá play. Segunda coisa. Coloca essas palavras que você acabou de escrever na boca de outras pessoas, de pessoas que você ama. Imagina, por exemplo, o seu filho. Se o seu filho falasse isso de você, se seu marido ou se a sua esposa falassem isso de você, como você se sentiria? Já pensou? Você não é boa o suficiente. Você nunca vai emagrecer. Você nunca vai passar nesse concurso. Você é burra. Você é burra. É agradável? Você não nasceu para isso, desiste. É agradável? E é o que a gente fala, né? É o que a gente fala sobre a gente. A gente acaba falando sobre a gente mesmo. E faça o exercício inverso também. Você falaria isso que você fala sobre você para outra pessoa? Para o seu filho? Porque saiba que o seu filho te observa. E ele vai repetir esses padrões comportamentais sobre ele. Você quer que seu filho tenha esse tipo de padrão comportamental sobre ele na vida? Ou você quer que ele seja uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa que acredita no próprio potencial? Porque o que você repete sobre você passa, né? Então, outra coisa importante é... Você diria isso para o seu marido? Você diria isso que você diz sobre você para uma pessoa que você ama? Para o seu pai, para sua mãe? E por que você fala para você, né? E outra, você está falando de filho, às vezes a gente deseja mesmo que o filho tenha sucesso, que o filho seja feliz, mas está fazendo como uma coisa ao contrário. O filho vai olhar e falar assim, mas peraí, o que é o certo? É eu ser feliz? Ou eu repetir, só que isso não é consciente, ou eu repetir esse padrão que minha mãe tem aqui, que eu só vejo ela triste, cabisbaixa, chateada. Mas o que é o certo? Ela manda eu fazer de uma forma, só que ela não faz. A incongruência, né? Exatamente. Que realmente vai atrapalhar muito o resultado do teu filho. Então, se você não faz por você, faça pelo teu filho. Próximo passo, depois da gente ter já diminuído bastante a força dessas frases, é fazer a pergunta que a Viviane já fez para vocês ao longo do episódio, que é: em que isso me ajuda? Em que falar assim sobre mim me ajuda? E aí você pode pensar, nada. E eu digo, não, isso te ajuda em uma coisa. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando você fala isso sobre você, um clássico, tá, de intenção positiva, aliviar o medo da frustração. Não vou passar mesmo no concurso. O que você está fazendo? Você está tentando abaixar suas expectativas para se frustrar menos. Porque frustração é um sentimento, assim, horrível. Você sabe que é. E aí você tenta evitar. Só que essa é a pior forma de você fazer isso. Não tem como evitar a frustração. Primeira coisa, não tem como evitar. A gente vai criar expectativas sobre as coisas. E isso te impede de alcançar aquilo que você quer para sua vida. Então, assim, a intenção é positiva. A forma com que você fez isso te afasta daquilo que você quer para você. E tem várias, né? Evitar... aliviar a culpa, que também não alivia. Falar assim sobre você também não alivia. É uma falsa ilusão. E até o apreço, vamos dizer assim, que as pessoas têm pelo negativo, no sentido de toda vez que eu errei na minha vida, eu aprendi. E a pessoa começa a ter um fascínio pelo erro. Porque toda vez que ela erra, ela aprende. E aí ela começa a falar tudo de negativo sobre ela, porque só assim ela vai aprender. Essa é uma crença muito inconsciente. É errando que se aprende. Clássico. É clássica essa, né? Essa é clássica. Você aprende essa frase, né? E a pessoa acaba criando esse fascínio sobre o negativo e sobre ela, né? Então, identifica aí. Poxa, o que te leva a falar tão mal de você mesmo, assim? O que você está ganhando
por consequência? E será que a intenção positiva está sendo, de fato, útil? Ali não útil, mas satisfeita? Será que essa intenção positiva está sendo satisfeita pelo fato de você falar mal de você mesmo? Ou simplesmente nada mudou? Que é a minha hipótese aqui, tá? Mas aí você vê para sua vida. E, na verdade, quando ela faz essa reflexão, o que eu ganho pensando assim? Ela vai ver que ela perde muito mais do que ela ganha, né? A intenção positiva, ela tá bom, ela tá lá defendendo, mas ao mesmo tempo ela perde muito mais do que ela ganha pensar dessa forma. Assim, eu sempre falo, bato na tecla, você pensa sobre o que você pensa, né? Porque vão passar milhões de pensamentos na nossa cabeça o dia inteiro. Alguns não interferem no teu resultado. São pensamentos normais. Vou escovar o dente, eu vou agora fazer tal coisa, eu vou fazer... preciso pagar tal coisa. São coisas que não interferem no teu resultado. Mas tem pensamentos que vão interferir no teu resultado positivamente, que bom, ótimo, continua com esse. E alguns que vão interferir negativamente. Esses aí você fala assim, poxa, pensar dessa forma não vai me ajudar a chegar no resultado que eu quero. Então, assim, é pensar sobre o pensamento. Pensar o que eu estou pensando vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Vai fazer eu realizar meu objetivo ou não vai fazer? De que outra forma eu posso pensar que não seja esse que me traga um resultado positivo, né? Exatamente. E o último item, no que eu prefiro acreditar ao invés disso? É ótima essa, adoro. O que eu prefiro falar sobre mim? Que vai me ajudar. Porque começa pela comunicação e, de repente, você vai ver a sua vida inteira livre. Transformada. Só pelo fato de você ter escolhido o que você vai falar sobre você mesmo. Então, já escreve aí o que você vai falar sobre você mesmo. Para você ter a vida que você merece e escolher qual liberdade você quer ter. Exatamente. Pega aí o exercício que a Carol fez. Vocês escreverem várias frases aí, né? E agora, em cima da frase... faz esse desafio. No que eu prefiro acreditar ao invés disso? Não consigo emagrecer. Ok, você colocou isso aí no teu papel? No que eu prefiro acreditar ao invés disso? Emagrecer é um desafio, porém eu vou atingi-lo. Eu vou conseguir. Se uma pessoa consegue emagrecer, eu também consigo. Que frase que vai te possibilitar ter comportamentos que realizem esse objetivo? Então, fazer o desafio em cima da frase que você escreveu que está te limitando. E aí você vai criar uma nova frase que vai ser possibilitadora. E tudo que a gente pensa são as nossas crenças, que são essas frases que a gente está falando, que se transformam em comportamentos, que transformam em resultados. Então, está na hora da gente começar a rever os nossos padrões de comportamento e de pensamento, né, Carol? No coaching você faz o risca, melhora essa frase. Né? Melhora essa frase. E aí, quando a pessoa vai melhorando, você vê o peso saindo das costas dela, né? E aí que entra essa liberdade, né? Que a gente tá falando. De tirar esse peso das costas, de tirar esse pensamento que tá limitando a pessoa. Aí que chega no cerne do nosso tema aqui de liberdade. Tirar esse peso das costas de um pensamento, de uma crença que não tá te aprisionando. Que tá te aprisionando. Exato. Sendo assim, eu convido você a tirar esse peso dos ombros e escolher no que você prefere acreditar. E eu também te convido a compartilhar esse episódio que está muito cheio de conteúdo, que está muito especial para alguma pessoa com quem você se importa. E a gente vai ficar muito feliz com esse carinho. E eu tenho certeza que a pessoa também que receber esse conteúdo vai ficar muito feliz. Lembra também de se inscrever no canal, se você está nos assistindo pelo YouTube, e seguir a gente nas plataformas de áudio, para você sempre ser notificado dos próximos episódios. Inclusive, alguns episódios aqui mais para frente, a gente vai falar sobre rotinas que você pode criar que são libertadoras também, né? Dar ideias para vocês implantarem na vida de vocês. Então, fica aí meu chamado para que você se una a gente e compartilhe esse vídeo para que alcance cada vez mais pessoas que se beneficiam com esse tipo de conteúdo, tá bom? Também lembra de seguir o Inexo Oficial. Se vocês quiserem me encontrar no Instagram, eu tô como a Carol Meirelles. Pode mandar um oi lá, que eu vou adorar receber o oi de vocês e as sugestões de vocês, que nem a gente fez nesse episódio, no começo desse episódio. Então pode mandar lá que a gente faz. Eu vou passar agora pro Natan aqui. Natan? Obrigado, pessoal, por mais um episódio. Vou reforçar o convite aqui. Sigam o Inexo Oficial. A gente posta muito conteúdo lá.
Então, siga para sempre você receber um conteúdo de alto valor. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito, deixa o seu curtir. Se você está no Spotify, nas outras plataformas, dá 5 estrelas e compartilha com alguém especial esse episódio. A gente tem muita ajuda de vocês nesse quesito de levar esse conteúdo para outras pessoas que precisam e merecem. Então, manda para alguém que você gosta, manda para alguém que você acha que gostaria de receber esse tema. Manda isso, marca a gente quando você estiver ouvindo. A gente tem visto um movimento bem legal, que as pessoas estão marcando a gente, marcando o Inex Oficial. Então marca que a gente fica muito feliz e aí a gente sabe que você está aproveitando esse conteúdo. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @NathanNegrelli. Vou deixar aqui embaixo, vai ser um prazer ter você lá. Lá eu posto conteúdos também, a gente posta vídeo e vai ser um prazer ter você lá, é um contato direto comigo. Até a próxima, pessoal! Eu também me despeço de vocês, agradecendo a presença sempre de vocês. Eu estou muito feliz, porque eu tenho recebido realmente muitas pessoas dizendo que têm ouvido muito o podcast enquanto está fazendo exercício. Isso aí. Estou achando isso muito legal, esse movimento muito bacana. Sejam sempre muito bem-vindos aos nossos bate-papos. Compartilhe isso com alguém que merece e precisa, às vezes, ouvir essas palavras para fazer essa mudança mesmo de forma de pensar, de agir, de atuar na vida, que com certeza elas vão te agradecer por ter ajudado a um caminho mais fácil, mais leve e mais pleno. A gente aguarda vocês no próximo. Quem quiser me encontrar, @Viviane Lauren, e no próximo a gente está aí, tá bom? Grande beijo para vocês, até o próximo. Tchau, pessoal, até semana que vem. Até a próxima, pessoal.